Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Izzy. Bem-vindos a mais um vídeo sobre MED. O vídeo de hoje é um resumão do segundo período. Eu já fiz um vídeo todo sobre o primeiro período que vai estar linkado aqui pra vocês. E agora eu vou falar sobre o segundo período, completando o primeiro ano da faculdade. Gente, quando falam pra todo mundo que o tempo passa rápido depois que você passa dos 18, acreditem, é absurdo. Gente, eu entrei na faculdade, tipo, parece que foi ontem, eu já terminei o primeiro ano. Faltam 5 anos pra me formar. E, tipo, às vezes eu paro pra pensar e isso não parece real, sabe? Um ano inteiro já passou. E é muito, muito louco você imaginar. E é incrível também porque você sente que tá cada vez mais perto de você chegar naquela parte legal da faculdade, que você realmente começa a ser um médico. E não só ficar estudando livros, sem fazer nada útil para a sociedade, vamos dizer assim. E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje, sobre o segundo período, as matérias que eu tive, as aulas mais legais, o que rolou no semestre e o que muda na minha perspectiva sobre o curso de medicina. Então, vamos lá. O segundo período tem um apelido, que é Segundolândia, que seria basicamente dizer que o segundo ano é o segundo período é super tranquilo, que é tipo bobeirinha, qualquer um passa de boa. E isso é assim em parte, sabe? Em comparação ao primeiro período, tem uma mudança muito grande. Porque no primeiro período você chega, você não tem a mínima ideia de como uma faculdade funciona. Você está acostumado com professores de ensino médio do cursinho, que na maioria das vezes eles são totalmente mais abertos para conversar, eles são mais carinhosos, eles realmente têm contato com você. Os professores da faculdade estão nem aí pra você, sabe? E a maioria deles não são abertos pra conversa, sabe? Tem professor que, professor, a gente já tem 2 provas marcadas pra esse dia, tenta marcar do senhor pra outro dia. Ele não quer saber, pede pros outros professores porque eu não vou trocar a minha prova. Então, é um choque, sabe? É realmente um choque. E depois tem toda a adaptação, você nunca viu as matérias com aquele peso na sua vida. E anatomia, gente, anatomia enlouquece a cabeça de qualquer um. E o segundo período é totalmente mais leve. Você já se acostumou com a loucura, você já se acostumou com os professores da faculdade que não vão fazer nada por você. Ou você faz sozinho ou você fica sem, entendeu? A quantidade de trabalhos que os professores gostam de pedir é, assim, absurdo. Teve dias eu apresentar 3 trabalhos, sabe? Um de manhã, um de tarde, um à noite. E é assim mesmo, você tem que dar conta de tudo e você acha que não vai dar tempo. É por isso que muitas pessoas ganham dinheiro na faculdade, gente, fazendo trabalho dos outros. Não é à toa, sério. Se você souber fazer artigos, se você souber fazer resumo, essas coisas que os professores pedem, você ganha sim uma grana. Porque muita gente não faz e paga pra fazer. Então, pintar a lâmina que eu mostrei no vlog pra vocês, gente, muita gente ganha dinheiro assim na faculdade. Então, o Segundolândia é assim, mais ou menos, sabe? Fogo de artifício. Algumas matérias são muito tranquilas, na verdade, sim, eu vou falar sobre as matérias depois. Mas as matérias são mais tranquilas, bem mais tranquilas, apesar de ter 2 demoninhos no segundo período, que é neuroanatomia e fisiologia, no caso da minha grade, né? Isso muda de faculdade para faculdade. Mas, em comparação ao primeiro período, gente, eu respirei. Esse período eu respirei. E, inclusive, isso pode ver pelas minhas notas, eu tô com o computador aberto aqui. Porque, gente, isso é perfeito, sabe? Aprovado direto em tudo. Eu não peguei PF. Quem viu outro vídeo viu que eu peguei PF em anatomia semestre passado. Esse semestre passei tudo direto. Vamos agora falar sobre as matérias. Eu vou olhando aqui e falando pra vocês. Ó, anatomia humano 2, que é a neuroanatomia no caso. A gente chama de neuroanatomia porque é só neuroanatomia mesmo. É anatomia de todo o encéfalo, sabe? O telencéfalo, diencéfalo, cerebelo, ponte, bulbo, tudo que tá dentro da sua cabeça, basicamente. Os nervos, medula, tudo da parte neural. E o que a gente tem nessa matéria de interessante? Na verdade, ela é muito anatomia, sabe? O professor dá aula, você vai pro laboratório, você estuda, você lê pra caramba, você olha as imagens, tem que saber o que tá em cada imagem, o que é cada peça, cada pedacinho. Eu já mostrei no vlog pra vocês, eu estudando pra neuroanatomia, eu falando pra vocês o que eu tava estudando, e isso ajuda muito a vocês entenderem. Mas eu vou colocar uma foto aí, tipo, do telencéfalo pra vocês terem uma ideia do que a gente estudou. Não tinha nada de muito interessante, teve poucas aulas práticas, porque as peças anatômicas, sabe, humanas, sobre partes neurais, elas se destroem muito fácil. O telencéfalo, principalmente, ele se desmancha muito fácil.
Então é também muito difícil de ver as estruturas, porque como ela deforma muito, a gente fazia as provas mais por imagens do livro mesmo. Atenção Básica 2 foi uma matéria bem interessante, foi a matéria que a gente mais teve contato com a população. Dessa vez a gente tinha como, sim, vamos dizer, como slogan a prevenção, a promoção da saúde. O que é isso? A gente ia fazer palestras para a comunidade e em escola também para as crianças sobre algumas doenças comuns, tipo toxoplasmose, rubéola, hepatite. E aí, durante esse semestre eu fui em uma escola, em 2 postinhos, e a gente fez algumas apresentações na sala de aula também. As visitas domiciliares que a gente acompanhava no postinho também, porque existe a equipe, né, que são os agentes de saúde, que eles saem da unidade básica e vão para as casas pra não só aquele trabalho que a gente está acostumado, sabe, dele vir olhar se não tem nenhum foco de dengue, alguma coisa, mas pra perguntar mesmo pros moradores, você tá sentindo alguma coisa, tá tomando remédio direito, qual foi a última vez que você foi no médico? Às vezes, em alguns casos, as pessoas não conseguem ir até o UBS, às vezes, por exemplo, uma pessoa que teve um acidente vascular encefálico, que perdeu o movimento, sabe, é muito difícil pra pessoa se movimentar. E aí esse agente, ele marca a consulta e o médico vai até a casa da pessoa. E foi muito interessante esse contato que a gente teve com os pacientes, sabe? A gente mesmo, sem o médico, foi só o agente de saúde. A gente foi nas casas, a gente conheceu as pessoas, a gente conversou, sabe? Perguntar, o senhor tem diabetes, tem hipertensão, aferir pressão, gente, foi muito legal. A gente também teve uma aula de primeiros socorros nessa matéria. Eu acho que eu ainda tenho alguns vídeos aí meu fazendo ressuscitação cardiopulmonar, que é RCP. Aprendemos a desengasgar a criança, a desengasgar adulto, a ressuscitação, o que a gente deve proceder assim em caso de queimadura, acidente de carro, sabe, trauma. Foi bem interessante essa aula, foi uma das mais legais. Eu acabei não gravando o vlog dessa semana, porque só teve essa aula de interessante. Então se eu achar algum vídeo eu coloco pra vocês agora. Tem que segurar cervical. Eu gosto de pôr assim, que eu me sinto mais segura. Principalmente quando é pequenininho, né? Que ele cabe. É aqui, né? Isso. A terceira matéria é bioética e deontologia. Bioética, você já deve ter uma ideia, nada mais é do que o nosso código de ética. A gente estudou os nossos deveres, os nossos direitos, aquilo que a gente é obrigado e o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E é uma matéria assim, bem decoreba, sabe? Você precisa saber. E tem tanta coisa que a gente não pode fazer, sabe? Que às vezes a gente vê na rua e acha que é normal, mas não pode, sabe? Divulgar preço da consulta a gente não pode. Igual a gente vê em clínica, sabe? Tipo, preço da consulta, tanto. Não pode fazer nenhuma divulgação. Se a pessoa quiser saber o preço, ou ela liga ou ela vai até lá. E eu não tinha a mínima ideia disso, sabe? Eu achei que podia e não pode. Você também, por exemplo, eu sou médica, eu não posso ter nenhum vínculo com farmácia, tipo, pra induzir os meus pacientes a comprar naquela farmácia. Nem ótica, tipo, eu sou oftalmologista e vou ter uma ótica, sabe? Aí eu vou encaminhar meus pacientes e falar, não pode, isso é proibido. Bioética não tem aulas práticas, então foi isso. Outros assuntos legais que a gente tratou na aula foi algumas embates, assim, que a gente tem, sabe? Questão religiosa, questão do aborto, de doação de órgãos, de suicídio assistido. Então a gente teve teatro sobre esses assuntos, cada grupo apresentou alguma coisa e meu grupo ficou responsável sobre o aborto, o que eu achei um tema muito interessante também, porque eu gosto muito de falar sobre isso. E foi isso que a gente teve no semestre, sabe? É uma matéria mais tranquila. A outra matéria é Bioquímica 2, que é uma bioquímica voltada para laboratório, ou seja, colocar em prática o que a gente aprendeu das reações, carboidratos, proteínas, tudo aquilo nos exames. Entender, tipo, o aumento de proteína no sangue, aparecimento de proteína na urina, todas essas coisas relacionadas ao que a gente viu na Bioquímica 1 no semestre passado. Então é o que a gente chama de bioquímica clínica, sabe? Que tem um livro que é basicamente exame, gente. Se você quiser medir potássio, se quiser medir cálcio, o exame é tal, é feito daquele jeito, é resultado anormal de cálcio, pode indicar aquilo. Então, foi bem interessante, é aquilo que você sente assim que você tá mais perto de se tornar médico, porque você aprende sobre exames, então eu achei muito interessante.
Bioquímica 2 teve aula prática também, onde a gente aprendeu a fazer punção venosa, que é tirar sangue. Eu não gravei a primeira aula porque, como eu tava aprendendo, né, eu tava mais preocupada em fazer direito e não arrancar o braço da pessoa. Depois eu gravei um videozinho e até tá num vlog. E foi muito legal, gente, tirar sangue. Tipo, não é difícil, sabe? É fácil. Infelizmente, a minha família não deixa eu tirar sangue deles. Que eu acho absurdo, gente. Eles pagam a minha faculdade, eles deveriam, assim, sabe? Ter aquela participação, deixar eu tirar sangue, sabe? Não dói, é tão legal. Mas ainda estamos trabalhando isso. Aceito cobaias, caso você queira, assim, deixar eu treinar em você, eu aceito. Embriologia é uma matéria que desde o ensino médio eu amo. Eu acho muito interessante você estudar o desenvolvimento e principalmente entender... Gente, eu acho muito louco, pelo menos na minha cabeça, sabe? Como um espermatozoide, um óvulo, o que faz ele se multiplicar em milhares e milhares de células até virar um ser humano completo. Eu acho isso muito mágico, sabe? Muito misterioso e muito interessante de estudar. Muito interessante também você saber que na terceira semana ocorre a formação dos órgãos. O coração, primeiro, ele surge na cabeça, gente. Na cabeça. E depois que ele vai pro peito. Então, é muita coisinha, sabe? Tipo, você primeiro tem... tipo membrana, sabe, nos dedos, e depois ela some. Você tem tipo uma caudinha e depois a cauda some. Então, é muita coisa que você não tem ideia que acontece e também muita coisa que pode dar errado. Tanta coisa acontece que vocês não têm ideia do tanto que pode dar errado. Que foi o final da matéria que a gente estudou efeitos do ambiente sobre a gestação, né? Tipo, o uso de drogas, o uso de álcool, o que podia acontecer na gestação. E você fica besta, gente, com tanto de coisa. Remédio pra dor de cabeça, dipirona, pode causar tanta malformação que vocês não têm ideia. Fisiologia 1 foi o meu amor nesse semestre. Gente, é muito legal. Fisiologia, ao contrário da anatomia, que está preocupada em descrever estruturas, a fisiologia, ela te ensina como funciona. O estômago funciona, ele tem função de digerir alimentos. Tá, mas como ele faz isso? Tem células tal que produzem tal tipo de elemento, aí eles se juntam, formam ácido clorídrico, não sei o que. Então, eu acho muito interessante o mecanismo de contração dos músculos, sabe? É muito complexo, gente. Vocês não têm ideia de quanta coisa acontece molecularmente para que você faça isso. É de encantar, sabe? É de ficar boba, apaixonada pelo funcionamento do teu corpo. Tanto que tudo funciona em perfeito estado, sabe? A função do teu rim, o rim tá aqui, mas ao mesmo tempo ele controla basicamente tudo no teu corpo. É mágico. É uma matéria assim que você fica apaixonada por ela te esclarecer tanto sobre o funcionamento do seu próprio corpo. Histologia Humana 2 foi uma matéria que me rendeu algumas dores de cabeça. Por quê? Antigamente quem dava essa matéria era outro professor. E aí na nossa turma trocou o professor, então a gente não tinha material nenhum sobre como esse professor dava essa matéria. E aí, gente, a primeira prova foi de chorar, porque a gente não tinha nem ideia, sabe, do que a gente ia encontrar. E é uma matéria muito pesada. A histologia é o estudo dos tecidos, né? E no caso, a gente estudou sistemas inteiros. Então, na primeira prova caiu o sistema digestório, sistema respiratório, sistema imunitário e cardiovascular. Só na primeira prova. Então, gente, é uma loucura, sabe? Aqui no lábio tem um tipo de epitélio, aí na boca tem outro tipo de epitélio, aí na garganta tem outro tipo de epitélio. Você tem que saber tudo isso e mais as células, os detalhes. Então foi uma matéria que depois vocês vão ver, é a minha nota mais baixa nesse semestre. A penúltima matéria foi metodologia do trabalho científico. Matéria chata, muito chata, porém muito importante. Porque a produção científica, gente, para um médico é praticamente inevitável, principalmente se você quiser fazer uma boa residência. As residências exigem que você tenha trabalhos publicados, que você produza artigo científico. Então, apesar de ser uma matéria bem decoreba, tipo, para fazer uma pesquisa você precisa fazer isso, isso, isso. O documento é assim, você tem que preencher desse jeito, o espaçamento é tanto, a letra é tal, o tamanho é tal. É bem chatinho, mas é muito importante. E eu gosto muito dessa área de pesquisa. E eu, tentei absorver o máximo que eu consegui dessa matéria, porque eu sei o tanto que isso vai ser importante pra mim no futuro. Agora, é um pouco difícil pra gente abrir pesquisa ainda, porque a gente não tem base de muitas coisas. Mas, por exemplo, a partir do
quarto período, eles já indicam pra gente começar a fazer os artigos. Porque deixar pra fazer os artigos, sei lá, no internato, que é os 2 últimos anos da faculdade, não vai dar tempo. Última matéria foi relação médico-paciente, que foi uma matéria, assim, muito amorzinho, gente. A professora, ela é psiquiatra. E ela foi a única professora, assim, mais amorzinho, sabe? Que ela tava preocupada com a turma, ela perguntava como a gente tava, se a gente tava se sentindo muito sobrecarregado. E a gente conversava realmente sobre esses assuntos, sabe? A relação do médico com os pacientes, criação de confiança, os tipos de pacientes, as personalidades dos pacientes, a influência que a personalidade dos pacientes tem sobre o tratamento, sabe? O que a gente precisa fazer para que um paciente ansioso ou um paciente histérico, ele seja mais unido com a gente no tratamento, sabe? E isso tudo é muito interessante. Eu achava as aulas dela maravilhosas, porque, sabe, o jeito dela explicar, o jeito dela passar, era uma coisa assim, gente, só quem assistiu a aula dela consegue entender. E, nossa, meu amor muito grande por ela, desde o primeiro momento que ela entrou na sala, e foi uma das matérias que eu mais gostei esse semestre. No outro vídeo eu também vou falar qual foi a minha matéria favorita e qual foi a matéria que eu menos gostei. A minha favorita foi fisiologia, não adianta, a fisiologia pra mim foi muito legal. E a que eu menos gostei, é difícil escolher, sabe? Que eu escolheria bioética, porque é muito chato. Porque é muito chato você ficar estudando artigo por artigo do código de ética, sabe? Eu achei bem chatinho de estudar. E agora eu vou mostrar minhas notas pra vocês. E eu não fiz isso semestre passado, mas eu achei legal fazer isso esse semestre pra vocês terem uma ideia. Essas são as minhas notas. Anatomia, que é neuro, ó, P1 e P2. Gente, como eu disse, a histologia humana foi a que mais me lascou. Foi a minha média mais baixa. O restante das minhas notas estão ok, mas só ela mesmo, gente, pra acabar com a minha vida. E olha isso, aprovado direto. Essa é a melhor coisa que você pode ler na sua vida. Os livros, eu tenho que falar dos livros. Pra fisiologia, eu usei o Guyton. Esse eu comprei, foi o único livro da faculdade que eu comprei, gente, porque realmente meu amor por fisiologia ficou muito grande. E eu fui no médico, logo no começo do período, e ele falou que as bases da medicina estavam em 3 matérias: a anatomia, a fisiologia e a semiologia. Semiologia eu vou ter agora no 3º período. Então eu fiquei, tipo, muito com isso que ele falou na cabeça, e aí eu comprei o livro de fisiologia. Pra anatomia, eu vou colocar a foto aí, que era o Machado. Pra bioquímica, a gente usou o Mota. Atenção básica, a gente não tinha um livro assim, a gente só usou em um trabalho, um livro, que era o livro de saúde pública. Bioquímica, o Mota, que eu já falei. Embriologia Calma, eu vou lembrar o livro de embriologia. O de anatomia, o Moore de embriologia. De fisiologia que eu mostrei. Histologia humana era o Gartner e o Ross. Metodologia do trabalho científico não tinha nenhum livro. E relação médico-paciente também não. Ela mostrava alguns livros que ela usava para montar as aulas, mas não era aquela coisa que você precisava estudar em livro, sabe? As aulas dela já eram muito bem preparadas. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deem um joinha nesse vídeo, me sigam no Instagram. Qualquer dúvida de vocês, gente, me pergunta, se vocês tiverem qualquer curiosidade também. E até o próximo. Tchau!